Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. E nós vamos começar a iniciar nosso assunto logo, para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E eu sou a professora Leidiane Marques, professora da Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel, não é? E hoje eu vou falar sobre processo de formação de palavras direcionado para o 9º ano. Então, gente, para estudar o processo de formação de palavras, a gente precisa primeiro ter uma noção da estrutura dessas palavras, não é? Então, para conhecer, para estudar a estrutura de formação de palavras, nós temos também que conhecer os elementos formadores das palavras, não é? E as palavras, elas podem ser divididas em unidades menores, ao que a gente vai dar o nome de elementos mórficos ou morfemas. Não é? Então, são essas unidades mínimas significativas, não é? Que tem, na verdade, significado. Então, a gente pode fazer uma analogia, então. A gente pode dizer que os morfemas poderiam ser os tijolos e as palavras seriam a parede. Né? Ou seja, para a gente construir uma parede, a gente primeiro precisa o quê? De pedaços menores para poder formar essa parede. Então, acontece a mesma coisa com as palavras. Então, para formar essas palavras, nós precisamos dessas unidades menores, desses pedacinhos, para formar a palavra, que são os morfemas. Então, o que seriam os morfemas? Seriam as unidades mínimas de caráter significativo, ou seja, cada pedacinho de palavra, ela tem uma significação, ela tem um significado. E quais seriam esses elementos mórficos? Nós teríamos raiz, nós teríamos o radical e o tema, que seriam os elementos básicos e que contêm o significado da palavra. Então, a gente pode dizer que a raiz é a parte que dá significado básico para a palavra, não é? Outros elementos nós podemos observar, afixos, né, que podem ser divididos tanto em prefixos quanto sufixos. Prefixo vem antes da raiz ou do radical, e o sufixo vem depois. Nós vamos ter também a desinência, que é um pedacinho da palavra colocado logo depois do radical, né? Nós vamos ter isso tanto no verbo quanto no nome, e a vogal temática. E eles são os elementos modificadores da significação, tanto da raiz, né, do radical, quanto do tema. E nós vamos ter também a vogal de ligação e a consoante de ligação, que são os elementos de ligação que, de certa forma, eles atribuem um caráter eufônico, ou seja, eles dão uma espécie de... Eles atribuem uma espécie de plasticidade à palavra. Eles trazem... É como se fosse um som bonito, uma espécie... Para que não soe exatamente muito ruim aos ouvidos aquela palavra, né? Então, a mesma coisa da palavra ultrassom. Ultrassom, no caso, a gente tem dois S's. Então, a gente tem um S, que é justamente uma palavra de ligação, uma consoante de ligação. Então, ele vai ligar, então ele houve essa duplicação desse S, porque senão ficaria ultrasom, não ficaria ultrassom. Então, exatamente, foi colocado, foi adicionado mais um S, para que houvesse esse som que fosse agradável aos ouvidos. Então, nós temos um exemplo aí da palavra cachorrinhas, não é? Em que cachorro é o elemento base da palavra, vamos dizer que é o radical, ou seja, aquele que contém o significado. Nós vamos ter o in, que indica que a palavra é um diminutivo, então esse pedacinho aí dessa palavra vai nos indicar que essa palavra ela está na forma diminutiva. Nós vamos ter o A, que indica que a palavra é feminino. Então, esse pedacinho aí, esse Azinho, ele vai dar essa ideia, vai nos trazer essa ideia. E o S vai indicar que a palavra se encontra no plural.
Então, observem que cada pedacinho dessa palavra traz um significado, quer nos dizer alguma coisa. E dentre os processos de formação de palavras, que vai começar agora, nós vamos ter o processo de palavra por composição, né? A formação da palavra por meio de composição e por meio de derivação. Então, quando que a palavra é formada através do processo de composição? Então, haverá composição quando se juntarem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, não é? Então, nós temos aí a presença ou não do hífen, não é? Então, pode acontecer de aparecer o hífen, mas aí nós vamos ter o quê? Dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Então, a composição, ela vai ter dois processos, ela vai se subdividir em dois processos. Deixa eu aqui me arrastar minha cara para cá. Nós vamos ter por justaposição, que é quando, na verdade, ocorre a junção de duas ou mais palavras, ou dois ou mais radicais, na verdade, sem que haja uma perda de elementos sonoros ou ortográficos. Então, não há essa perda. Então, você consegue visualizar as duas palavras que apenas estão juntas, justapostas, uma perto da outra, uma colocada perto da outra. Às vezes, você pode observar a presença do hífen, às vezes não. Nós temos guarda-roupa. Então, nós podemos observar exatamente a palavra, escrita exatamente como a conhecemos. Então, guarda-roupa, não houve perda de nada. Girassol também, gira, mas o sol. Segunda-feira. Ou seja, nós percebemos que houve o que? A junção de uma palavra a outra. Elas foram justapostas, foram colocadas uma pertinho da outra. Não houve qualquer perda, não houve perda sonora e nem perda ortográfica. Já na aglutinação, a gente pode perceber essa perda, não é? Então, esses elementos, de certa forma, foram alterados. Há elementos dessa palavra que foram alterados. Você pode perceber que houve tanto uma perda fonológica quanto como uma perda ortográfica. Então, houve uma espécie de fusão entre os elementos que compõem essa palavra. É como se uma palavra absorvesse a outra, certo? Então, observem aí os exemplos. Aguardente, nós temos água e ardente. Então, perdemos aí aguardente, perdemos um A. Planalto é formado pela junção das palavras plano e alto. Então, observem que você perdeu uma letrinha, algum pedacinho, tanto de letra quanto de som. Não ficaria plano alto, né? Mas ficou plano alto. Então, houve perda sonora e ortográfica. Perna alta também. E vinagre. Vinagre vem da palavra vinho mais acre. Ou seja, é um vinho azedo. Esse acre aí dá a ideia de azedo. Não é? Então, vinagre. Então, não seria vinho acre, sim vinagre. A palavra vinagre ela é formada a partir dessas duas palavrinhas. E houve o quê? Perda sonora. Puxar aqui mais uma vezinha para cá, me colocar aqui para baixo. Então, derivação por acréscimo de afixos, né? Então, a derivação ela vai ser o quê? Ela vai ser um processo pelo qual se obtém palavras novas, ou seja, palavras derivadas, por isso que é por derivação esse processo, pela anexação de afixos à palavra primitiva. Então, a gente vai ter o que? Palavras que vão derivar, que vão se originar a partir de outra palavra já existente. Simplesmente pela anexação. Você vai o quê? Colocar perto dela, dessa palavra primitiva, afixos. Ou um prefixo ou um sufixo. Né? O prefixo, ou seja, antes do radical, você vai colocar o prefixo, um pedacinho dessa palavra que é chamada prefixo. Ou você vai colocar depois, que é chamada sufixo. Então, vamos ver o exemplo aqui de derivação por acréscimo de afixos, né? Então, nós vamos ter a derivação prefixal, não é? Que é quando você acrescenta um prefixo à palavra primitiva.
não é? Então, você vai colocar, por exemplo, nós temos aí a palavra infeliz. Então, eu adicionei um prefixo in ao radical feliz, formando assim a palavra infeliz. Esse in aí, gente, está dizendo que, qual o significado dele? Está dizendo que a pessoa não é feliz, está negando, não é? Então, eu tenho aí, na verdade, um radical de negação, que traz esse significado de negação. Novamente, eu vou me puxar aqui para cima. E também vou ter a derivação uma derivação, no caso, por sufixação. Na verdade, é o contrário aí, não é? Então, eu vou apenas adicionar um sufixo, já no caso é no finalzinho da palavra. Então, eu vou pegar o radical feliz e vou acrescentar o quê? Um sufixo, lá no finalzinho da palavra, que é o mente, felizmente. Então, de feliz, não é? Eu passei, no caso, a um estado, né? Na verdade, é um advérbio. Transformei, né? Feliz, que é uma característica, é um adjetivo, eu transformei num advérbio, né? Então, radical, feliz, coloquei o que aí no final um sufixo. Já nós vamos ter o que também? A parassintética, uma outra derivação, que é quando você acrescenta simultaneamente tanto um prefixo quanto um sufixo. De modo que, se você tirar um dos dois, a palavra vai ficar sem sentido. Então, por exemplo, aí, olha, eu vou ter a palavra entristecer. Então, eu adicionei tanto um prefixo quanto um sufixo ao radical triste. Aí nós temos triste, sem o E aí, que é o radical. E aí eu coloquei o quê? O em. Entristecer. Coloquei o sufixo ec. Coloquei o prefixo em. Coloquei também o sufixo ec. Se eu pegar e tirar o prefixo, vai ficar a palavra tristecer. Essa palavra existe na língua portuguesa? Acredito que não, não é? A mesma coisa, se eu optar por tirar o sufixo em triste, também, não é? A palavra vai ficar sem sentido, ou seja, a derivação parassintética ela só vai ter sentido quando tanto o prefixo quanto o sufixo eles ficarem ao mesmo tempo, eles forem adicionados ao radical ao mesmo tempo. Ou seja, se um dos dois, porventura, você retirar um dos dois a qualquer tempo, a palavra vai ficar sem sentido. Já nós vamos ter também, que eu esqueci de colocar, 1000 perdões, nós vamos ter também a derivação prefixal e sufixal, né? Que diferente, ela é muito parecida com a parassintética, mas diferentemente da parassintética, ela não é simultânea. Você vai juntar ao radical um prefixo e um sufixo, só que de maneira não simultânea. Não é? Ou seja, se você, de certa forma, retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra ainda ela continuará tendo sentido. Não é? Por exemplo, vou colocar para vocês assim, vou jogar a palavra infelizmente. Infelizmente, nós temos o quê? O prefixo in, nós temos o radical feliz, exatamente igual aí a palavra infeliz, e tem o mente. Se eu pegar e tirar o in, nós vamos ter a palavra felizmente. Essa palavra ela existe na língua portuguesa. Ou seja, não é uma palavra estranha para a gente, uma palavra que não existe. Então, eu tirei o prefixo da palavra infelizmente, ou seja, aí ficou a palavra o quê? Felizmente. Continuou tendo sentido, é uma palavra que existe na língua portuguesa. Ok? Então, existe a palavra. Então, nós temos aí a derivação tanto prefixal, nós temos a derivação sufixal, a derivação parassintética e a derivação prefixal ou sufixal. E sufixal, na verdade, é os dois juntos. E nós vamos ter aqui também outro tipo de derivação. Outros tipos de derivação, na verdade. Então, nós vamos ter palavra derivada, né, formadas sem que haja a presença de afixos. Na verdade, a gente viu que a derivação anterior, que nós vimos,
ela tem a presença, você vai adicionar afixos, tanto prefixo quanto sufixo. Já essas duas aqui que eu vou falar para vocês, elas não têm a presença de afixos, ou seja, nem prefixo e nem sufixo. Então, nós vamos ter a derivação regressiva, que, lembra, regressiva, vem de reduzir, vai haver uma regressão. A palavra nova, ela vai ser obtida por redução da palavra primitiva. Ocorre, sobretudo, na formação de substantivos derivados de verbos. Então, na verdade, vai surgir uma nova palavra, que no caso vai ser um substantivo que vai se derivar a partir de um verbo. Então, por exemplo, nós temos aí jantar, o substantivo, né? Ou seja, o jantar. A que horas ela vai fazer o jantar? Olha aí como esse jantar aí já tem essa característica de substantivo. E essa palavra vai derivar do verbo jantar. Quando ele vai jantar? Então, nós temos aí o verbo, inicialmente essa palavra aí primitiva, inicialmente ela é um verbo, mas, dependendo do seu emprego, ela pode se transformar num substantivo, certo? Então, jantar. Então, houve aqui uma redução dessa palavra primitiva. A derivação imprópria já é o quê? Já é a mudança da categoria gramatical da palavra primitiva. Então, ela tem, de certa forma, pertence a uma determinada classe gramatical e aí ela muda. Então, tem essa mudança de classe gramatical. Então, por exemplo, mulher aranha. Então, nós temos o quê? O adjetivo aranha, que deriva do substantivo aranha. Então, inicialmente, nós temos a aranha, que é o substantivo. Ou seja, é uma palavra que denomina um inseto, determinado um inseto conhecido, né? Então, nós vamos ter o quê? Uma mudança. Então, a aranha passou a ser o quê? Uma característica dessa mulher, não é? Então, de certa forma, a aranha não deixou de ser substantivo, passou a ser o quê? Um adjetivo. Então, a gente finalizou aqui, certo? Existem outros tipos de derivação, só que o vídeo vai ficar muito extenso e o professor Hermano ele vai continuar a falar sobre derivação, sobre esse processo de formação de palavras que é bastante importante para que vocês conheçam. E ele vai focar em neologismos e estrangeirismos, certo? Então eu finalizo, espero que vocês tenham gostado e que vocês também fiquem bem. E até a próxima. Abraço.